Você sabe o que é Family Office? Olha, é um ofício de família, um escritório de família, coisa mais complicada. Na verdade, é uma gestão de patrimônio de famílias. No passado, a gente tinha problemas com herança, briga de herdeiros, e as famílias que têm um patrimônio significativo perceberam que era melhor elas se juntarem, né? Criarem normas de convivência e passar a gestão do seu patrimônio financeiro, ou patrimônio imobiliário, ou patrimônio geral, para especialistas, para gente que sabe lidar com isso e proporcionar rendimentos e o melhor retorno para todo mundo no seu conjunto. Aí eu trouxe hoje aqui para o nosso bate-papo quem? Sigrid Guimarães, que é gestora de Family Office, ou seja, os clientes dela são famílias, né? Famílias endinheiradas com mais de 20 milhões de reais de patrimônio, enfim, para aplicar. Acho que no começo até começou com uma família só e hoje, mas isso ela vai contar. Sigrid, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para participar aqui desse bate-papo. Você sempre foi gestora, sempre trabalhou em tesouraria, né? Sempre trabalhou na área financeira. Sempre trabalhei na área financeira, eu trabalhava numa empresa grande, que era uma empresa familiar, então tinha essa coisa da família por trás. A empresa grande é o Grupo Globo, né? Pode falar à vontade. Tá bom, eu trabalhei Eu também trabalhei anos lá. Pois fomos colegas. Trabalhei anos na holding das organizações Globo, na área de tesouraria. Foi uma ótima escola, porque eu acabei tendo a oportunidade de rodar em todas as áreas e conhecer todos os mercados. Era uma tesouraria muito ativa. A holding controlava todas as empresas das organizações Globo e também tinha a família, os cuidados com a família por trás. Então foi um ótimo aprendizado, porque eu circulei muito ali dentro e tive a oportunidade de passar por todas as áreas e foi uma boa escola para mim. Agora, geralmente o Family Office tem que ter uma certa paz na família ou então alguém que define certas regras, não é isso? O Family Office, eu falo que ele é feito para resolver a vida das famílias. Às vezes as pessoas perguntam, o que você faz? Eu simplifico e falo, eu resolvo vidas. Porque é exatamente isso que um Family Office faz. Ele entra para organizar aquela vida da família e trazer harmonia. Porque é muito comum, às vezes na sucessão, na morte de uma pessoa na família, ter desavenças em torno do patrimônio, em questões corporativas, enfim, em outras histórias. Então, se você consegue, ao longo da vida, se planejar para esse momento e organizar essa sucessão, no fundo você está fazendo o quê? Você está cuidando, protegendo a harmonia daquela família. E você também acha importante não depredar o patrimônio, né? Então define, por exemplo, retiradas, né? Sim, a gente faz um planejamento de aposentadoria que você estabelece com o dinheiro que aquela família tem, quanto ela pode gastar. Ou se às vezes a família acha que ela é muito rica e os gastos estão tão excessivos que eles estão comendo o principal dele. Então você faz as contas e você vê que aquilo não vai nem chegar até o fim da vida daquela família. Então, assim, são informações que você precisa dar para que aquele patrimônio dure, passe para outras gerações, atravesse para as outras gerações e cuidar de patrimônio de longo prazo, né? Isso vocês têm que se acertar com os advogados também dessas famílias, geralmente, não? Às vezes a gente consegue traçar a primeira pergunta que você tem que fazer na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que aquela família quer. Antes de você entrar com os advogados, você tem que entender o que eles querem, como eles imaginam deixar aquela sucessão deles. E aí tentar entender a melhor forma de fazer isso, montar essa estratégia. E depois, claro, quando a gente chega na conclusão do que precisa fazer, a gente vai precisar dos advogados para fazer a parte jurídica daquela estruturação. Agora, Sigrid, quando eu te convidei aqui, estava muito curioso para saber a tua opinião. O Brasil teve uma situação anômala, por vários motivos, a gente pode discutir horas sobre isso, que é uma taxa de juros excessivamente alta. Tanto para quem pega dinheiro, né, quem vai tomar crédito,
Para quem também aplica, passou a ter um rendimento, eu digo excessivamente alto, porque nenhuma economia tem capacidade de remunerar esse tipo de taxa de juros. Essa conta vai estourar em alguma parte. Estourou no setor público, estourou em várias empresas, mas era um processo de ajuste, a gente vivia numa situação de desajuste. Hoje eu nem acreditava que a gente pudesse chegar ter nesse patamar. Um patamar de juros básicos e, vamos dizer, a curva de juros em geral ainda não é quase igual a do chamado primeiro mundo, mas é uma situação que causa perplexidade nos investidores de maneira geral. E eu estou vendo gestores tendo que se virar, quer dizer, aumentando inclusive a parcela de risco, para manter alguma remuneração mais alta. Como é que vocês estão fazendo? Então, a gente tem uma cabeça que o dinheiro, o patrimônio da nossa família, ele tem que durar muitos anos, ele tem que atravessar gerações. Como é que se cuida de dinheiro para que ele dure tantos anos? Então, eu acho que, independente se a taxa de juros está baixa ou alta, hoje todo mundo, a taxa de juros caiu, então vamos para ativos mais voláteis. Isso é muito arriscado. Você não pode ir simplesmente porque a taxa de juros caiu. Né? Qual a forma correta que eu acredito que seja de você cuidar de um patrimônio de longo prazo? Para mim, são 3 pilares. O primeiro é você montar um colchão de liquidez. Então, essa família tem que ter um colchão de liquidez para fazer frente aos seus gastos de curto prazo. Tudo que é fundos de investimento, por aí. Um colchão de liquidez que cubra o custo daquela família e que esse colchão de liquidez ele fique numa categoria menos volátil, numa renda fixa, com um bom risco de crédito. Porque qual a função desse colchão de liquidez? Fazer frente a uma emergência de curto prazo. Uma vez que ele tem esse colchão de liquidez, o que ele deveria fazer com o patrimônio dele? Diversificar. Diversificar nas 3 categorias. Então, independente da taxa de juros estar alta ou baixa, a crise ela pode vir nos diferentes setores. Né? Então, você não aloca tudo em ações e também você não deixa tudo em renda fixa por conta da taxa de juros. Eu acredito que a diversificação nas 3 categorias é fundamental. Entra, por exemplo, a área imobiliária nisso? A imobiliária também. Ou como fundo ou como imóvel? É o mesmo risco, se você parar para pensar. Só que, em termos de risco, a área imobiliária, no longo prazo, é menos rentável, porque é mais segura. Então, é importante ter uma diversificação de patrimônio em imóveis, mas ela deveria ser menor do que a sua parte líquida, porque você vê as pessoas quebrando por falta de liquidez, não por falta de patrimônio. Então, apesar da taxa de juros estar baixa, eu separaria um colchão de liquidez, eu diversificaria o patrimônio daquela família nas 3 categorias, multimercado e ações. Se ele tem mais dinheiro do que aquele colchão de liquidez, ele pode e deve ir para as outras categorias que precisam do benefício do tempo para te dar mais a longo prazo. Porque no passado, as famílias que tinham posse, elas tinham um negócio do aluguel, né? Mas... alugar salas, quer dizer, comprar salas comerciais, imóveis comerciais, imóveis residenciais para alugar. Isso era lá no passado, bem atrás, né? A gente tem uma coisa cultural, que foi um país de inflações muito altas, que as pessoas ganhavam dinheiro, tinham que comprar patrimônio, comprar imóvel. Numa escala de risco e retorno, o imóvel é o investimento menos arriscado e o menos rentável no longo prazo, né? Salvo aquelas operações de curto prazo. Fora que imóvel, você tem um custo muito alto. Você tem a depreciação, né? Você tem o problema da vacância. É caro comprar e vender imóvel. Você paga, quando você compra, imposto, comissão. Na hora de sair, imposto sobre ganho de capital. Então, é caro aquilo. Corpo de bombeiro tem que pagar. A crise que veio no setor imobiliário, que as pessoas perderam 30%, 40%, né, do valor do patrimônio. Fora que você tem problema de liquidez. Né? Então, assim, não deveria ter imóvel? Não, deveria, mas deveria ser... Eu recomendo que se concentre na sua moradia, no seu lugar de trabalho, né? Que você tenha essa diversificação, mas que seja isso. Porque é mais importante. Não concentrar o teu patrimônio. Você deveria ter pelo menos
num equilíbrio aí de 30% imóvel e 70% de liquidez, né? Você vê muito ao contrário nas famílias. Agora, vocês como gestores também estão vendo uma situação interessante, Sigrid. As taxas de juros estão caindo, mas também as taxas de administração, de uma maneira geral, estão se reduzindo, né? Vocês mesmos, não sei como é que vocês se remuneram, mas de certa forma, está todo mundo se ajustando para essa realidade de juros mais baixos. Os bancos estão assim, os assets estão assim. Quer dizer, a gente tinha fundos de investimento com taxa de administração 3%, 4%. Sem taxa de performance, ou seja, se o seu fundo vai bem ou mal, é 3%, 4%. Isso o mercado está se ajustando, não é? Está se ajustando, mas essa taxa de administração de fundo, ela é relativa, né? Um fundo de renda fixa com uma taxa muito alta não faz muito sentido, porque ele não tem muita expertise por trás, mas um bom gestor, por exemplo, de ações, ele pode cobrar uma taxa mais alta, porque existe uma expertise ali na seleção dos ativos, que pode fazer toda a diferença na sua carteira. Eu acho que mais importante do que tudo é saber selecionar os bons gestores, né, que vão te dar esse alfa. Você vai pagar uma taxa de administração, mas eles vão performar acima do mercado. Lembrando que não existe mágica, né? Que a gente estava falando aqui antes de começar. Eu sou a favor de premiar o gestor. Se ele performa, ou seja, se ele tem um bom desempenho. Isso. Isso eu não sei, mas eu fico... quando você tem uma taxa de administração alta e você não tem desempenho. Aí você se acomoda... Ou você é cobrado por um... não tem culpa, o mercado caiu. Sim, não. Então também se ajusta aí, né, meu amigo? Porque... Você consegue ver quem é bom ali dos gestores, na verdade, quando o mercado cai, né? Porque quando o mercado sobe, todo mundo sobe junto. Agora, na hora que cai, quem cai menos é que você vê a qualidade do gestor. Mas um bom gestor, que ele pode ser bem remunerado, ele consegue performar acima do mercado, né? Melhor que o mercado. Agora, sem dúvida, muitos fundos, eles são excessivamente cobrados e eu acho que esse ajuste está sendo feito. Mas acredito que também as pessoas gastam muita energia com produtos que não são corretamente precificados. Então, hoje, com essa questão da taxa de juros baixa, você vê as pessoas muito falando, vou tomar mais risco de crédito para tentar tirar na categoria do renda fixa uma rentabilidade maior. E a verdade é que esse prêmio, pelo risco de crédito que você está correndo, você está sendo mal remunerado. Então, é muito mais eficiente você manter a sua categoria de renda fixa em bons ativos para cobrir essa liquidez de curto prazo e diversificar em bons gestores nas outras categorias para aí sim, com uma carteira diversificada, você ter esse retorno melhor, tirar mais eficiência desse patrimônio. Sigrid, por exemplo, dividendos hoje, isso passou a ter importância? Acho que não dividendos mudou. Das empresas? Acho que não mudou, por conta da situação do mercado. Eu acho que... Aquelas ações de viúva, isso não tem... Não, acho que não. Eu acho que você não deveria... Ninguém toma uma decisão de comprar uma ação... Sabe o que acontece? As pessoas correm muito atrás do mercado. Né? Você vê aquele efeito manada. Agora vamos todo mundo para o renda fixa, agora vamos todo mundo para ações. A gente não tem bola de cristal para saber o futuro. E você não consegue saber qual a categoria que vai estar melhor. Quando você chega nela, o mercado já precificou. Né? Então, o ideal é você montar uma carteira de longo prazo. Uma carteira diversificada e eficiente. E ter um pouco de paciência também, né? Mas uma carteira, uma carteira diversificada, com bons gestores ali dentro, você tendo um colchão de liquidez que te cobre o curto prazo, que aí você não vai precisar as categorias que você usou mais voláteis, isso, no longo prazo, você atravessa qualquer crise. Porque você está super diversificado, se a crise vier, a crise de 2008 foi no renda fixa, por exemplo. Claro. Foi o risco de crédito. Né? Você vai entupir a sua carteira de risco de crédito, concentração
em qualquer categoria é ruim. Isso inclusive, é um conselho que a gente imóvel. repete, as pessoas não parecem não... Inclusive imóvel. Eu recebi uma família há um tempo atrás, que era uma família que tinha um patrimônio de 40 milhões. Todo em imóveis. Nossa. E a família vivia da renda do aluguel desses imóveis. Quando veio a crise no setor imobiliário, metade dos imóveis deles desalugaram. Eles perderam a renda. Eles não tinham dinheiro para fazer supermercado. Não, tinha que pagar condomínio, PTU. Então, é o que a gente fala, as famílias quebram por falta de liquidez, não por falta de patrimônio. Então, enfim, eu acho que diversificar as categorias é fundamental para você atravessar todas as crises econômicas no país. Seja a taxa de juros baixa, seja a taxa de juros alta, seja a crise no renda fixa, seja a bolsa despencando. Você está pronto para aquela carteira, se ela está... Por que vocês definiram 20 milhões como um patrimônio que vocês podem gerir? Por que 20 Não, milhões? a gente não definiu 20 milhões. A gente na verdade, somos uma casa de longo prazo, é um dinheiro previdenciário. Então, se você chega lá com um patrimônio que seja de 10 milhões, mas que você vai usar para comprar 2 imóveis em 6 meses, é um dinheiro datado. Então, esse dinheiro deveria estar numa renda fixa com baixo risco de crédito, porque ele tem data. Então, é o seu dinheiro da sua aposentadoria, então a gente vai cuidar dele para que ele dure até o fim da sua vida. Porque hoje, Jorge, a gente vive muito, né? Os meus bisavós, na época dos meus bisavós, a gente morria com quantos anos? 50. 60, né? Hoje, 60, as pessoas estão correndo maratona e fazendo segunda faculdade. Subindo ali o Corcovado igual você. O Corcovado está ali atrás, melhor gente. do que eu. Ela, antes da Cindy, me falou que corre até lá. Eu falei, Verdade. Bom, como é que é a relação do gestor com as famílias? Vocês passam relatórios, se reúnem, como é que é essa... É quase uma sessão de terapia. Ah, é? Eu falei que eu deveria ter feito a segunda faculdade. Psicologia. De psicologia, porque é quase uma sessão de terapia. Porque num family office, você olha o cliente de forma holística. Então você entende todas as relações familiares, você entende o que ele quer. Quase sempre o quê? Vai a família inteira nesses encontros? Não, ou vai normalmente o patriarca. O patriarca é a mulher. Mulher hoje está tão participativa, né, quanto o marido, né? Assim, as mulheres hoje estão super tomando... E ele vai ali falando dos problemas, o filho, a gente vai neto, perguntando o irmão. Tudo, né? A gente vê quanto a família gasta por mês, é uma informação importante. Quanto a família precisa, se a família está aposentada ou não está. Eu já cheguei com famílias que achavam que eram muito ricas, que eu contei para eles que, na verdade, eles estavam pobres, porque o patrimônio ia acabar 10 anos com o nível de gasto que eles estavam. Então, você organiza, né? Não só a receita, despesa, qualquer... Jorginho, se ele tivesse ido lá, teria tido um final de vida mais folgado. Mas, né, ele disse que não é que o problema ele planejou mal a vida, ele queria aos 80, né? Ele achou que ele ia morrer cedo, que ele ia morrer mais cedo, né? Bom, mas ele errou a conta, na verdade. Mas isso a gente não tem controle, né? Por isso que você tem que planejar um pouquinho mais. Mas tem uma rotina esses encontros? Você tem o processo inicial é bem mais pesado, assim, que é a parte que você faz o levantamento de todas as informações, você identifica as questões a serem tratadas, né, porque cada família tem sua complexidade, e aí você traça um planejamento. Aí a gente monta um planejamento, senta com o cliente, dá um panorama da situação toda para ele e começa a traçar as metas e as ações que são provenientes das questões que aparecem. Tem clientes que têm questão sucessória, tem clientes que não têm. Aí a complexidade de cada família mesmo. Mas é muito interessante, porque, como eu falei no início, você resolve vida. Então, assim, as pessoas, quando saem de um family office, a gente escuta muito, nossa, eu tô aliviado. Que, assim, é uma paz, né? Assim, a gente sabe o problema que é
quando a família não está planejada, né? O meu pai faleceu, eu passei por isso. Foi um dos motivos que me fez ir para esse na caminho. própria carne. Eu me sensibilizo, eu me sensibilizo com os clientes, eu quero muito ajudá-los a planejar, a resolver, a deixar a vida tranquila. A gente tinha uma situação no Brasil, assim, muita gente tinha dinheiro lá fora, depois teve a anistia, né? Quer dizer, a possibilidade de você trazer para cá, e foi uma confusão na época, e essas pessoas também tiveram que bater no family office, né? De certa maneira. Com a repatriação, que as pessoas regularizaram, muitos começaram a poder, agora eu posso cuidar desse patrimônio. Então, muitos procuraram ajuda. Aumentou a clientela, eu suponho. Não sentia. Não sei te avaliar assim, exatamente, mas imagino que sim. Foi um movimento grande, né, no Brasil, de repatriação. Igual a Loki, tem muita gente fazendo esse trabalho? De clientes, você diz? De family office. Porque a gente tem os assets, de uma maneira geral, algumas famílias ficam no asset, né? Deixam seus recursos lá e tal. Eles são gestores dos seus recursos, mas não tem esse tipo de... Não são muitos players de family office no mercado, não são. E que fazem um trabalho de forma tão holística como a Loki faz, né? Porque qualquer aspecto econômico, financeiro da vida daquele cliente, a gente organiza, otimiza, tira eficiência. A gente avalia todos os aspectos. Tem seguro de vida, não tem, precisa ter... Os bancões não quiseram entrar nisso, não? Eles não têm estrutura para isso, né? Eu acho que eles não têm. Eles para ganhar escala, eles têm que fazer aquela padronização, né? Você é conservador, você é moderado, você é agressivo. Eles têm que padronizar. Eu acho que essa coisa tailor-made... Não, que eu me lembro, por exemplo, o dono da Mil, né? O Edson Bueno. Quando ele vendeu a Mil, foram alguns bilhões, né? E era ele, ex-mulher. Eu não sei porque o Bradesco criou um fundos para ele. Só para ele, só tem um cotista. Um fundo exclusivo. Um fundo exclusivo para... Mas aí não é um family office. Não, é um instrumento. Eu posso, dentro do meu provavelmente ele tem outros, tinha outros... eu acho até que eles estavam montando um family office próprio, porque às vezes a família pode montar a sua própria estrutura, contratar um single family office, né, para cuidar só da sua própria estrutura. Não sei como é a estrutura deles hoje, mas existe o single family office. Existe o single family office. Mas aí é a categoria dos bilionários. Esse fundo é um fundo exclusivo. Eu posso, por exemplo, criar um fundo exclusivo para um cliente meu, se essa for a estrutura necessária para a sucessão daquela família, para a eficiência fiscal, para o que quer que seja. Ele tem dinheiro também para justificar a criação do fundo. Tem que justificar você ser o único cotista e você pagar as taxas de um fundo. Então tem que ser um volume que compense esses custos, né? O fundo exclusivo ele tem algumas compensações tributárias, enfim, que pode ser, que tem que ser avaliada se é o melhor para aquela família. Né? Mas é um veículo, então não. Isso não é, o Bradesco não foi um family office para eles. Mas aí é o seguinte, vocês conseguem criar uma estratégia para cada família? Sim, sim. Porque a gente tem uma expertise de muito tempo. Um dos nossos sócios fundadores é o Ricardo Taboasso, que faz isso há mais de 30 anos. Então, assim, há 30 anos que ele só cuida de patrimônio de família. Hoje a gente tem no nosso grupo, sob nossa gestão, mais de 200 famílias. Você imagina o seguinte, quase qualquer situação que uma família passou, a gente já passou. Então, a gente tem muita expertise no assunto. Se você chega em alguma questão que é nova, que é diferente, você vai ali, né? Taboasso, você já passou por isso? Já, né? Então, a gente tem muito expertise no assunto, é o que a gente sabe fazer, assim. Mas aí chega uma família, olha, eu já tenho aplicações no Itaú, no Bradesco, no Santander, na XP, e é isso, toma aqui.
vocês... Olha, eu vou tirar disso. Pode ser? Eu nem... A primeira coisa, quando chega assim, eu pego o papelzinho assim, junto, viro do contrário e falo, depois a gente vê isso, vamos entender você. Vamos lá, como é que é a sua vida? Como é que é a sua vida de casamento? Como é que não sei o que. Porque numa entrevista dessa, você às vezes descobre, por exemplo, um problema sucessório que requer uma estruturação diferente na gestão do seu patrimônio. Requer talvez um fundo fechado ou alguma coisa. Então, eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem dos bancos e dessas instituições. Porque quando você entende aquela família inteira, a vida daquela família, e entende as questões, os problemas, os custos, o que eles querem, você tira muito mais... Mas as pessoas se abrem assim? Totalmente. Mas como eu te falei, é igual um escritório de psicologia. O meu maior bem é a minha confidencialidade. Maior. O que se fala ali é igual médico, é igual psicologia. A gente tem acordo de confidencialidade. Um cara diz, olha, mas eu tenho outra família. Eu já ouvi de tudo. Tem outra família lá no estado de não sei aonde, tem 2 filhos, minha mulher não sabe. É mesmo? A gente acaba... Então, assim, você planeja. Então, quando vem essas... A gente vai chegar na alocação financeira. Agora, qual é a chance desse cliente que tem investimento espalhado, cada um no lugar, dele saber quanto ele está ganhando, se ele saber se ele está sendo sobretaxado, você acha que ele fica somando os ganhos, os relatórios, se aquilo... A gente consegue concentrar tudo num lugar único para ele entender exatamente assim, ganhei tanto, paguei tanto, economizei tanto, isso aqui me gera o seguinte alfa, né? Então, é você tirar... Ganho real, inclusive, né? Tem que... Ganho real, a gente ainda tem alguma inflação. Mas né? o mercado trabalha com CDI, eu trabalho com inflação. Eu quero preservar o poder de compra do meu cliente. Eu quero que o patrimônio dele dure 20, 30, 40, 50 anos. E qual é o teu benchmark? De quê? De rentabilidade que você está falando? Olha, isso é relativo, porque depende... Eu não tenho um benchmark coletivo, né? Você tem a alocação ideal para cada família. Você sabe que a gente tem um método registrado no INPI? Pois é, isso é interessante. Não sei se você patenteado, leu. Né? Patenteado. Por quê? É um método de como cuidar de dinheiro de longo prazo. Esse método, ele é baseado nos endowments da Faculdade Americana. Então, esse método a gente aplica para todos os clientes. E ele é baseado no custo de vida daquela família. Então, daquele método, eu consigo extrair a proporção ideal para o Jorge, que é diferente da minha, que é diferente. Então, a meta de rentabilidade depende da pizza que cada um vai ter. Mas, sem dúvida, eu quero tirar acima da inflação. As pessoas que você chama para trabalhar com você, são pessoas que se encaixam nesse perfil de administração? São planejadores financeiros, né? A gente hoje... Onde é que você vai buscar esse Por exemplo, existe a Planejar, que é a associação, é um certificado internacional de planejadores financeiros, que se chama CFP. É uma prova que você tem que fazer. Qual é o perfil dessas pessoas, jovens, mas... Olha, para você cuidar de gestão desse tamanho, você tem que ter tido já algumas bagagem para você conseguir falar sobre sucessão. Então, essa garotada que a gente vê nas corretoras. A garotada pode ficar mais no operacional, mas assim, é mais 40 para cima, por aí. Mas você não tem aquela gestão, então compra e vende hoje, compra e vende, não, né? Opa! Eu seleciono então as pessoas... Então você dorme toda noite, tranquila? Eu seleciono as pessoas que façam isso. A gente tem uma área de risco que é capitaneada por um sócio meu, o Hans, que é maravilhoso, que ele tem mais de 10 pessoas. O que eles fazem? Eles acompanham de forma qualitativa, não só quantitativa, não é só rentabilidade, isso até é mais do que isso, né? Quem são os gestores, qual a estratégia que eles se propõem, qual o nível de risco que eles se comprometem nos fundos. E essa nossa área de risco acompanha diariamente todos esses fundos que a gente seleciona para os nossos clientes. Mas quem alimenta vocês? Vocês têm consultores, por exemplo? A gente tem alguns economistas que a gente... que são parceiros, mas
todos os sócios da nossa empresa trabalham na empresa, né? Então, cada um... Somos 9, né? Somos 9. E cada um é, digamos assim, um expert na sua área. Então, como você divide? Essa família é com você, essa família... Não. Por exemplo, o Hans é área de risco, né? Junto com o Taboaço. Ele conversa com gestores, ele que seleciona... eles que recebem visitas e viajam para o mercado e olham tudo o que está acontecendo. Então, eu faço muito essa questão. Clientela, em contato. Sim. Então, pega assim... no colo. Conversa. Então, você tem a área operacional, que tem muita gente por trás para gerar os relatórios completos para os clientes. Você tem a área de processos, você tem um TI, você tem a área de segurança, que as informações têm que estar muito seguras. Então... É um trabalho. Sigrid, ninguém te liga às 11 horas da noite para dizer, Sigrid, meu filho Pior é que liga, sabia? Pior é que volta e meia liga desculpa, 11 da noite, mas eu estou agoniada, mas... Se meteu isso um negócio só no ruim. início, porque como a gente organiza tudo lá para frente, a gente a família fica mais tranquila, mais aliviada. Então... Quer dizer, você sabe que tem que ter essa paciência de, inicialmente, ter essa relação, eu conquistar adoro. a confiança. É um quebra-cabeça. Você chega com uma questão e você fala, como é que a gente vai resolver isso e fazer daquela família uma melhor, né? Trazer aquela tranquilidade. Então, eu adoro a troca com as famílias, me dá muito prazer o que eu faço, assim. E vocês começaram com uma família, segundo eu li aí, não, né? Teve um primeiro cliente? Sempre tem Patinhas? Sempre tem um primeiro cliente, né? Mas a gente abriu como multifamily office e a gente cresceu muito no boca a boca. Isso foi muito legal, foi a qualidade do nosso trabalho, que foi falando para amigo, e até hoje. Como é que faz uma família que mora em Manaus? Hoje em dia... É assim, você tem Skype, e-mail, bota celular, computador, né? Você tem capacidade de atender. Eu tenho clientes meus que não moram mais no Brasil. E é uma reunião por Skype, normal, apresento relatório, funciona super bem. Eu tenho cliente em Goiânia, porque eu sou goiana, que quando eu vou lá faço reunião, às vezes a pessoa vem para cá, hoje a gente faz... você de vez em quando tem que viajar. A gente tem escritório em São Paulo, mas hoje está fácil, né? Não, mas eu estou falando isso porque as pessoas ainda precisam desse contato. É diferente, é muito diferente próximo, quando né? você está pessoalmente, sem dúvida. Tanto é que os nossos clientes todos são Rio e São Paulo. O grosso é Rio e São Paulo. A gente tem alguns fora do Brasil ou fora do eixo Rio-São Paulo, mas tanto é que a gente tem dois escritórios no Rio e um escritório em São Paulo. Porque é o grosso, porque você faz a diferença o olho no olho. Você tem que ter até um escritório que tenha possibilidade de atendimento, né? Quer dizer, um lugar reservado para conversar. Sim. Mas tem que ter estacionamento. Tem vaga para cliente. Eu falo, olha, não quero saber, funcionário pode deixar o carro na rua. Mas cliente aqui tem prioridade, porque tudo nosso é voltado para o cliente. É isso, ele tem que chegar, ele tem que, poder... E o pessoal faz diferença, né? E quando você tira férias? A gente tem uma empresa bem estruturada, né? A gente tem... uma equipe de atendimento. Não é igual o médico que tem que andar com o celular ligado para alguém ligar. Não. A gente tem toda uma estrutura, os clientes já sabem. Neste mês, se você precisar falar, fulaninha... Não, eles já sabem, já tem mais 3 ou 4 sempre no loop, sempre todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo. E eles se eu estou em reunião, já mandam para outra pessoa, eles já sabem, funciona muito bem. As famílias se conhecem, não? Às vezes uma indica a outra, né? Mas fora isso, não. Muitas indica para um, indica para outro, só que a gente não fala, né? Porque a gente não fala mesmo. E às vezes uma fala assim, eu não acredito que você estava com um amigo meu aqui, você nunca me falou, ele disse que é seu cliente há não sei quantos anos. Eu falo, eu nunca vou falar. Nunca. Você pode falar, né? O cliente pode falar para o outro cliente, se ele quiser falar, mas eu nunca vou falar. Nem vai tirar foto com o cliente. Imagina!
Estou aqui do lado. Não, porque é isso, né? Você é um assunto muito íntimo, né, Jorge? Como é que é uma gestora de family office? Como é que entra ali na Ambima, no Banco Central? Como é que a CVM? A gente está como gestora. Como gestora. Como se fosse um asset. Mas hoje, family office ainda é se comparado com os Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos é enorme de family office. Você vê no Brasil. Outro dia eu fui tentar levantar quantos family offices tinham no Brasil. Eu tive dificuldade realmente para levantar. Não tem uma associação. Não tem, entendeu? Aí você sabe que eu conheci advogados que não cuidam da gestão financeira. Fazem a sucessão. Eles cuidam da organização, estrutura societária. Estrutura da família e geralmente são famílias quase sempre complicadas, né? Famílias que têm vai ter um problema na sucessão e tal. E aí esse advogado geralmente até indica um caminho para seguir. Vamos criar um fundo para que você limite as retiradas nos próximos 10 anos. Sim. Porque a pessoa pode morrer e tal, como é que fica? Ou vamos destinar uma parte para uma coisa social, enfim. Mas ele não é gestor, aí tem que... Eu vou te dar o carteirinho aqui, o cartãozinho da Sigrid, vai lá na verdade, ele vê uma parte, né? Ele vê essa parte. Por isso que eu te perguntei no início se você não tinha essa coisa com os advogados. Em algum momento, a gente usa deles para fazer as questões... Quando vocês desbarram numa situação Isso, né? Você faz a sucessão da família e aí você precisa de um advogado para fazer um testamento cruzado, ou você vai contratar alguém para algum instrumento jurídico que você possa precisar para resolver o problema de sucessão daquela família. E nesse momento eu entro com o advogado. Mas a estratégia, eu consigo montar a estratégia toda no meu escritório. E eu acho que é muito mais eficiente quando você vê o todo. Porque eu sei do patrimônio, eu sei quanto que aquela família custa para viver, eu sei quais os problemas na sucessão, eu sei qual a estrutura familiar que ele tem. Então, na verdade, a gente economiza muito dinheiro para o cliente, porque se ele não está na LOC e ele vai num advogado, ele tem que contar a história toda para o cara pensar numa solução. Quando eu vou ao advogado, eu já tenho a solução, mas eu preciso que ele faça um instrumento para mim. Né? Então, no fundo... Você podia ter um pequeno também escritório de advocacia, não sei se tem demanda para isso. Tem até advogadas internas, assim, mas a gente quer sempre ser isento, a gente quer sempre poder criticar. Então a gente pede para ele fazer para a gente poder criticar. Se você executa né, é igual... Por que esse nome ALOC, Sigrid? Veio de alocação. Mas é um ALOC com vários 6, né? E depois essa numerologia, essas coisas, mandalas da vida. Nem pensei nisso, não. Poderia ter sido, né? Mas não. Veio de alocação de patrimônio, assim, na época. Você que batizou? Não, a gente estava buscando o nome e aí chegou nessa conclusão que foi meio que, faz sentido. Qual é a tua formação? Eu sou formada em administração pela PUC. Depois eu fiz um MBA em finanças e depois eu tirei o certificado da certificador de planejador financeiro. Quer dizer, tua vida sempre foi isso, né? Sempre foi. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Agora eu vou fazer a Sigrid podia ter sido comediante, porque a irmã dela é Ingrid Guimarães, quer dizer que... Nem parece, né? Nem parece. Não, vocês têm uma semelhança, realmente. Muito, né? Vocês são muitos irmãos ou não? Somos 3 irmãs. 3 mulheres? 3 mulheres, Astrid, Ingrid e Sigrid. E só ela foi pro mundo Só ela. Só ela. E ela era engraçada criança também? Já? Sempre foi. Sempre foi diferente. Isso é muito natural dela, a gente percebe. É dela. Olha, querida, foi um prazer. Acho que você está fazendo aqui uma boa ação, sabia? As pessoas que vão ver a gente, muita gente está agoniada com isso. A questão financeira tira o sono de muita gente. Por mais que as pessoas digam, estou preocupado quando eu morrer, azar dos meus filhos, netos. Mas no fundo todo mundo carrega esse tipo de preocupação. E você constrói a sua vida, né? Você constrói para quê? Um patrimônio, né?
só para ter poder e tal. Não, na verdade, a gente quer que isso dure muito, né? Pelo menos até o fim da nossa vida, né? E estamos Jorge? cheios de histórias, famílias que tiveram nomes assim importantíssimos. E vou até fazer um parêntese, já estou me despedindo, mas entra no assunto. Eu fui professor universitário um tempo, né? E tinha um aluno que era padre. Jura? Padre, era padre, jovem padre, não andava de... E ele estava estudando marketing, preocupado com o negócio da igreja. E ele teve um tempo na paróquia de Copacabana, ele tinha um fenômeno lá que chamava-se pobreza envergonhada. Ou seja, pessoas que no passado tiveram dinheiro, moravam em bons apartamentos, não sei o quê, e estavam numa situação de não mais conseguir manter nem o seu nível básico de vida. Ou seja, não foram previdentes, não conseguiram olhar para isso. Então, é mais comum do que você imagina. A gente não está vendo o Cristo Redentor aqui, mas Pois ele deve estar... Mas ele está ali, gente. Ele está dizendo, poxa, essa aí está me ajudando muito. Então, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo conversar sobre esse assunto. Eu acho que vocês devem ter adorado essa nossa conversa, como eu adorei, né? Domingo que vem a gente volta com outro bate-papo.